Sombra de cor essa luz aqui. Não sei nem que luz. Essa aqui mesmo. Tá bom. Então, bora lá. Vou aparecer aí. Beleza. Galera, é o seguinte. Lembrando que o assunto nosso, campo elétrico, a gente está analisando o campo elétrico de uma carga geradora que está a uma certa distância do espaço, o último assunto, né? Está a uma certa distância de um ponto e a gente está calculando a intensidade nesse ponto. Tranquilo. Beleza. Questão 7. Aqui na questão 7, a gente vai discutir ela, que eu fiz a 6 e a 8, ficou 7 e 9 para trás. E a gente vai estar discutindo ela aqui juntos. Então, eu tenho aqui, ó, questão 7 fala duas cargas elétricas Q1 e Q2 estão fixas no vácuo em pontos A e B, distante a 50 centímetros. Então, ele falou o seguinte, vou fazer aqui embaixo, você tem duas esferas, essas duas esferas, peraí, A e B, só que eu vou deixar um pouquinho mais distante. Elas estão distantes uma da outra 50 centímetros. Beleza. Continuando. Sabendo que o campo elétrico é nulo a 10 centímetros do ponto A entre A e B. E que o valor de K, né, 9 vezes 10 a nona. Responda. Então, ele te deu mais outra informação. Falou que bem aqui, ó. Deixa eu ampliar só mais um pouco aqui. Deixa eu escrever aqui A e B. E falou que a 10 centímetros de A, a distância de 10 centímetros de A, eu tenho quem? Um ponto nulo. Eu vou falar que aqui é 10 centímetros. Não está proporcional, não, mas, como se diz, já dá para dizer que sim. O total é 50 centímetros. E aqui, ó, bem nesse ponto P aqui, ó, é nulo. Beleza. A letra A fala o seguinte: as cargas elétricas Q1 e Q2 podem ter sinais opostos ou o mesmo sinal. E o porquê? Eu já vou adiantar um pouco aqui. Aqui nesse caso, você tem que imaginar o seguinte: quando ele fala que o ponto é nulo, é porque um campo elétrico está cancelando o outro, né? Então ali vai ser zero. É aquela situação, se você colocar uma carga de prova aqui nesse ponto P, o que vai acontecer com essa carga de prova? Nada. Ela não vai mover para canto nenhum, ela vai ficar parada, entendeu? Independente do valor de carga elétrica dela, neste lugar aí. Então quer dizer que uma carga fonte tem um valor de carga elétrica e a outra tem outro, que é suficiente para nessa exata distância aí, ó, 10 centímetros de A e 40 de B, ter um ponto nulo. Aí ele perguntou se os sinais são iguais ou opostos. Se eles forem opostos, eles vão se ajudar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se aqui fosse positivo e aqui negativo. Vamos considerar que eu coloco uma carga aqui, ó, positiva. A carga geradora A, ela ia empurrar essa carga de prova para a direita e a carga geradora de B ia puxar essa carga de prova para a direita. Então, ia ajudar. Esse campo não ia ser nulo ali naquele ponto. Não ia ser.
Então vamos lá, deixa eu apagar tudo isso aqui de novo. Então, beleza. O único jeito de explicar é se as cargas tiverem, as cargas geradoras, a carga fonte for de mesmo sinal, ou positivo ou negativo. Porque se for positivo, positivo, olha isso aqui, se eu colocar uma carga positiva no ponto P, vou representar aqui em cima. Vou apagar esse 50 aqui, que está estrovando aqui na hora da gente estar explicando aqui. A gente já sabe que a distância é 50 centímetros. Se eu colocar aqui, ó, uma carga positiva, no ponto P, onde ele fala que é nulo, vamos imaginar que as duas cargas de prova é positiva, duas cargas geradoras, desculpa. A carga de A vai empurrar a carga de prova para a direita, enquanto a de B vai empurrar para a esquerda. Então vai cancelar nesse ponto. Então não vai ter interação, a carga de prova fica paradinha. E se fosse tudo oposto negativo, ia acontecer o mesmo. Então é isso. Então, assim, através de uma análise teórica, né, vamos falar assim, onde eu peguei os dados que o exercício me deu, eu já descobri os sinais das minhas cargas geradoras, pelo simples ponto nulo, numa distância entre as esferas aí. Ok? Então vamos lá, continuando. Continuando. Peraí, deixa eu só. Você me mandou um negócio aqui. Ah, foi outra coisa aqui. Então vamos lá, continuando. Letra A respondida. As cargas são de sinais opostos, né? Porque aí vai cancelar, né? Os vetor campo elétrico no ponto P ali. Letra B. Na letra B ele fala o seguinte: se a carga elétrica Q1 for igual a mais 4 microcoulomb, qual é o valor da carga elétrica 2? Cara, ele não deu valor de Q1 nem Q2 antes. Agora ele me deu o valor de Q1. Então é fácil. Fácil por quê, professor? Porque vamos pensar comigo o seguinte. Se a gente analisar pelo ponto P, esse ponto P aqui, ó, o campo elétrico vai ser nulo aqui. Então, eu vou pegar a distância de A até o ponto P e de B até o ponto P. E vou usar essas distâncias aqui. Porque eu sei que aqui, ó, as forças se cancelam. Eu preciso de uma intensidade para A e para B que elas vão ficar nula. Entendeu? Tipo assim, a A vai dar uma intensidade de 10 Newton, um exemplo, Newton Coulomb, e B também vai dar 10 Newton Coulomb, porque aí uma cancela com a outra. Então, com isso, vou colocar aqui letra B. Então, com isso, a gente tem o seguinte, que a intensidade do campo elétrico da esfera A tem que ser igual da esfera B, né? Nesse ponto P aqui, ó. Não tem que ser igual? Um tem que dar, tipo, exemplo, 20 Newton Coulomb e o outro também, 20 Newton Coulomb, né? A fórmula de intensidade de campo elétrico é constante vezes o módulo da carga geradora e a distância ao quadrado. Do outro lado também, ó. Agora aqui, ó, eu posso cancelar a constante, né? É igual para todo mundo, então não preciso. Agora, o valor de carga vai ser diferente e a distância também. Então, aqui agora, aqui, ó, eu vou ficar só com essa fórmula aqui, ó. O valor de carga elétrica de A dividido pela distância ao quadrado, que é a distância de A até o ponto P, e o valor da carga elétrica de B dividido pela distância de B até o ponto nulo, ponto P. Então, eu vou usar essa fórmula aqui agora. Ok? Então, vamos lá. Eu vou copiar ela aqui. E substituir os dados que eu tenho. Então, bora lá. Ele falou para mim na letra B
letra B aqui, ó, que o valor de A se fosse 4 microcoulomb, que é esse valor aqui, ó. Tá pequeno aí para vocês, né? Mas a gente vai analisando aqui. Então, eu vou substituir 4, opa, microcoulomb não, né? 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? 0,1 ao quadrado. É igual o valor do módulo da carga elétrica de B, que eu não sei, dividido pela distância ao quadrado. A distância é de B até o ponto P, é 40 centímetros, é 0,4. Opa. 0,4 ao quadrado. Beleza. Resolvendo aqui, ó. Primeira coisa que eu vou resolver aqui embaixo primeiro, esses números que estão em potência. 0,1 ao quadrado, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. Né? Colocando isso aqui em notação, vamos dar com a vírgula 1 duas vezes. Vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 2. Eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. Agora eu fazendo aqui, ó, é 0,4 vezes 0,4 dividido. Só conferir aqui, que de vez em quando eu dou uma multada no microfone. 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16. Se eu voltar uma vez com a vírgula, eu vou obter 1,6 vezes 10 a menos 1. Ok, então vamos lá. 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Já vou colocar em notação. Que é igual o módulo da carga elétrica de B, que eu não sei, estou descobrindo, dividido pela distância que eu descobri agora, que eu transformei. 1,6 vezes 10 a menos 1. Ok? Beleza. E agora, professor? Agora é fácil. Eu faço essa divisão aqui, ó, do 4 por 1. 4 dividido por 1 vai dar 4. Então, vamos lá. 4 dividido por 1 é 4, vezes 10 elevado a menos... Aí você tem que lembrar o seguinte. 4 dividido por 1 é 4. 10 a menos 2 vai subir, vai ficar 2 positivo. 2 positivo com menos 6 vai sobrar menos 4. De expoente, né? Que é igual um módulo da carga elétrica de B dividido por 1,6 vezes 10 a menos 1. Debaixo do 4 aqui, ó, eu tenho 1. O que isso vai influenciar, professor? Eu vou fazer multiplicação cruzada. Vou multiplicar todo mundo aqui, ó. Ok? 1 vezes QB vai ser QB de novo. QB de novo. Módulo da carga elétrica de B. E 1 vezes 4... Opa! 4 vezes 1,6. Aí eu vou obter 6,4, né? 6,4 vezes 10. Aí, como você está multiplicando, você vai somar os expoentes. Menos 1 com menos 4, menos 5 coulomb. Respondi a letra B. Então, positivo, né? Já está aí, ó. 6,4 vezes 10 é menos 5 coulomb. Positivo. Ok, fechou o balaio. Agora você tem a letra B. A letra B ele falou o seguinte: se a carga elétrica Q2 for igual a menos 2 microcoulomb, qual o valor da carga elétrica de Q1? Ele te deu agora o valor de Q2. Vamos lá? Bora.
Deixa eu fazer um risco mais. Né? Tá bom? Então vamos lá. Agora a letra C. Vou usar a mesma fórmula que eu utilizei para A, porque o conceito é o mesmo, então eu já vou fazer substituindo. O módulo de QA eu quero descobrir, do valor de QA. A distância, eu já vou colocar essa aqui, ó. Eu vou rabiscar ela aqui para você entender. Essa aqui, ó. Essa aí. Já em notação, porque a distância é a mesma. Então já vou colocar convertido. E essa outra distância aqui de 1,6. Então já vou fazer, como se diz, já vou pular várias etapas aí. Né? Então é 1 vezes 10 a menos 2, que é igual. Qual que é o valor de QB agora? 2 microcoulomb. Professor, é negativo? Não, você já colocou fora do módulo. E 1,6 vezes 10 a menos 1. Igual. Agora aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. É aquela mesma situação. Você vai dividir 2 por 1,6. Então, você vai repetir módulo da carga elétrica de A dividido por 1 vezes 2. Oh, 1 vezes 10, né? Elevado a menos 2, que é igual. Quanto que vai dar aí? Você vai dividir 2, né? 2 dividido por 1,6. Vai ter 1,25. 1,25 vezes 10. Aí você vai subir o menos 10 a menos 1, o de baixo, e vai ficar positivo, né? Mais 1 com menos 6, sobra vezes 10, menos 5. Aí aqui, ó, tem um de baixo. Você vai fazer multiplicação cruzada de novo. O módulo da carga elétrica de A é igual a 1,25 vezes 1, porque você vai fazer essa multiplicação com essa aqui, ó. Você vai fazer essas duas. Você vai obter 1,25 vezes 10. Aí, menos 2 com menos 5, menos 7. Coulomb. Tirando do módulo, o valor de A é negativo, viu? Porque tem que ser sinais iguais, lembra disso, viu? A gente respondeu a letra A. A letra A fala que os sinais das cargas geradoras têm que ser iguais. Então, a letra B deu positivo, todo mundo, e letra C deu negativo, todo mundo. Então, respondi. Questão 7. Perguntas? Questions? Não, né? Então, continuando aí. Questão 9, muito fácil. Questão 9, ó. A gente tem o seguinte. Duas partículas com carga elétrica 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb estão separadas por uma distância de 1 metro. Então, você tem duas esferas, elas estão a 1 metro uma da outra. Ele te deu o valor da constante eletrostática. Aí te pergunta a letra A intensidade da força elétrica entre as partículas. Qual fórmula que eu vou aplicar nessa questão aqui? E aí, qual fórmula que você acha que você vai aplicar nessa questão aí, na letra A? E aí? Marcelo, Gabriel, Miriam. Isso eu vou apresentar aqui. E aí, qual fórmula que eu vou aplicar? Então, bora lá. Aqui está um metro de distância. Essa é a primeira carga. Essa é a segunda. Vou chamar de A e B. As duas têm 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb.
Eu poderia falar 5 microcoulomb, né? Mas ele colocou vezes 10 é menos 6, então não dá nada. E aí? Qual que é a fórmula que eu vou aplicar ali? Se eu for pensar bem, ele quer saber a intensidade da força elétrica entre as partículas, né? Ele não pediu num ponto específico. Então, eu vou fazer lei de Coulomb. Ó, força é igual a constante vezes o módulo da carga elétrica da esfera A vezes o módulo da carga elétrica da esfera B, dividido pela distância ao quadrado. Logo, respondendo letra A, né? Força eu não sei, eu estou procurando. Força de intensidade. O valor de K é 9 vezes 10 a nona. Vezes. Qual que é o valor de A e de B? É igual. 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Vezes 5 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância quadrada. A distância é 1 metro, já está em metro. Né? Resolvendo aí, eu vou fazer na frente aqui mesmo. Força. Arruma esse F aqui, tá feio demais. É igual. 1 ao quadrado é 1. E esse termo todinho dividido por 1 é ele de novo. Então, 1 aqui embaixo eu já isola ele, né? Já, aqui já ele mesmo se, como se diz, ele mesmo se cancela. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 5, 225, né? 225. Vou confirmar aqui. 9 vezes 5, 45, vezes 5 de novo, 225. Você vai conservar um 10, né? E vai somar os expoentes. Esse expoente aqui a gente tá calejado, né? Que é menos 6 e 9. Menos 6 dá menos 12. Com mais 9 sobra quanto? Menos 3. Né? Menos 3. Newton. Então, descobri o valor da força. Vou colocar em notação. A vírgula está aqui, ó, vou andar com ela uma, duas vezes. Então, vou ter 2,25 vezes 10 a menos 1, porque eu acrescento positivo quando eu ando para a esquerda. Beleza, Newton? Respondido. Agora a letra B. Oi, pode falar, Marcelo. Ah, você está perguntando o seguinte. Entendi, boa pergunta. Você está falando o seguinte, quando não tem um ponto específico, né? Tipo igual agora que eu fiz aqui, eu usei lei de Coulomb porque ele só me deu a distância entre as esferas, né? Mas se ele tivesse me falado assim, tem 1 metro de distância, mas num ponto, sei lá, desse um ponto aqui e falasse que esse ponto estava a 15 centímetros de B, desculpa, 15, é isso mesmo, 15 centímetros de B e 85 de A. Aí eu não usaria a lei de Coulomb, você está falando isso, né? Vamos ver se a gente está batendo a mesma ideia aqui. É isso, Marcelo? É isso. Aí você não ia usar a lei de Coulomb. Você não ia usar a lei de Coulomb. Você ia usar qual fórmula? Você ia usar essa aqui, ó. Vou fazer ela no lado direito, aí em cima, ó. Intensidade é igual valor da constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga fonte. Aí a carga fonte sua seria qual? QA, e depois você vai fazer de QB, dividido pela distância ao quadrado. Porque aí no ponto aqui, ó, você ia calcular a intensidade do campo elétrico de A, que é 85 centímetros de distância, ia descobrir o valor que A está fazendo lá nesse ponto. E depois você fazer de B.
Aí o que você ia fazer? Campo elétrico resultante. Você ia cancelar um com o outro. Mas como ele não deu ponto específico nenhum, não falou nada, só queria saber aí, ó, a intensidade da força elétrica entre as partículas. Não falou ponto nenhum, aí eu jogo em lei de Coulomb. Por que eu joguei em lei de Coulomb? Porque ele me deu os dois valores de carga elétrica, me deu a distância e me deu o valor da constante, me deu tudo que eu preciso. Eu descobri a força de repulsão entre as duas esferas, porque elas são positivas. Excelente pergunta. Eu vou falar logo o porquê dela. Tem uma questão da prova, de nada, eu que agradeço, viu? Perguntas são ótimas, né? Quando a gente está assim, explicando. Eu vou postar uma lista de exercícios para vocês daqui a pouco e tem uma questão desse jeito, Marcela. Marcele, né? Desculpa. Tem uma questão desse tipinho. Você vai ter que fazer a intensidade de um do outro e fazer resultante. Qualquer dúvida, vocês vão mandar lá no grupo. Nossa, excelente pergunta. Já respondeu uma questão sua que tem na lista. Vou postar daqui a pouco. Então vamos lá, continuando. Para a gente finalizar, que já está 1 minuto, menos de 1 minuto. Agora que é fácil, ó. A letra B ele falou o seguinte: a intensidade do campo elétrico, porque querendo ou não, elas são cargas elétricas, elas geram um campo elétrico de todo jeito. Eu fiz lei de Coulomb só para saber a força elétrica entre elas. A intensidade do campo elétrico no ponto médio entre as partículas. Como assim, professor? Eu vou tentar copiar essas esferas aqui só para eu mostrar para vocês aqui o que ele está querendo dizer. Está querendo dizer o seguinte, ó. Então vamos lá. Vou pintar de preto isso aqui. Vou apagar isso aqui, ó. Apagar aqui um pouco também. Então vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: entre A e B tem 1 metro, né? Tem 1 metro de distância. 1 metro. Ele falou no ponto médio, é aqui no meio, ó. Como se fosse 50 centímetros para um lado e 50. Opa! E 50 centímetros para o outro. Ele quer saber a intensidade do campo elétrico aqui, ó. Bem no meio. Cara, vamos pensar comigo aqui, todo mundo. O valor de carga elétrica de A e B é tudo igual. Quanto que é? 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. As duas esferas A e B geram o mesmo campo elétrico, de mesma intensidade, onde? Aqui nesse meio aqui, ó, porque elas estão à mesma distância, 50 centímetros para cada lado, e tem a mesma valor de carga elétrica. Então, nesse ponto aqui, ó, no meio, o campo elétrico é nulo. Nesse ponto ele é nulo, porque ele está bem no meio e o valor das cargas elétricas são iguais. Agora, se o valor de carga elétrica de A ou B fosse diferente, aí não seria nulo, não. Aí nós ia ter que fazer todas as contas de intensidade de campo elétrico de A, depois de B, e cancelar um com o outro para descobrir qual era o valor. Entendeu? Mais alguma pergunta aí? Sim, não, sim. Sei, Marcele, não só Marcele, talvez era dúvida de outros também aí. Mas se tiver dúvida, galera, pergunta, viu? É tranquilo, tem a aula também. Galera, então é isso. Esse exercício número 7 que eu resolvi com vocês vai ter um parecido na lista, viu? Já só para adiantar a vida de vocês aí. Mas qualquer dúvida, eu vou estar lá no grupo, posso fazer um videozinho também subindo aí para dar umas dicas. Então é isso. Galera, muito obrigado por hoje. Zero não tirar, não é possível, né? A lista tá lá. Você tem azar.